A oração, ela é a chave da vitória. É o que a gente costuma dizer, né? Nós cristãos temos esse dizer que a oração é a chave da vitória. E é mesmo, a oração, ela pode abrir muitas portas. Nós conseguimos grandes vitórias através da oração. Agora, temos que aplicar o nosso coração em orar a Deus, em falar com Deus, mas não desistir de maneira nenhuma. Porque tem vez que a gente se propõe a orar e nós seres humanos somos assim. Já queremos orar a Deus e ser respondido de imediato, na hora, se possível, ali, instantaneamente. E não é bem assim. Tem vezes que a gente ora e Deus demora a responder. Leva um tempo. E por que isso? Porque é no desígnio de Deus. A nossa parte é orar. E Deus faz, Deus age. Deus dá o livramento, Deus dá a bênção, Ele dá a cura no tempo dele. Mas o importante é que nós temos que orar. Eu vou pegar por base o que aconteceu com Daniel. A gente sabe que Daniel, ele era um homem de oração. Muitas pessoas citam que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel orava muito mais que isso. As três orações que Daniel fazia por dia era um propósito que ele tinha, um propósito a mais de orar 3 vezes específico por dia, de 3 horários, de manhã, de tarde, à noite, era um propósito dele. Mas Daniel orava muito mais que isso, né? Mas vamos lá, eu vou ler aqui em Daniel capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. Diz assim, ó: E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Olha só, Daniel tremendo ao ver o anjo do Senhor e o anjo falando com ele. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha aí que lindo, o anjo falando com Daniel. Daniel, você é um homem muito desejado, muito amado. Por quê? Porque ele era um homem de contato com Deus, um homem que falava sempre com Deus, diariamente, cotidianamente. Daniel, ele falava com Deus. E como que a gente fala com Deus? É através da oração, é orando. Então Daniel tinha intimidade com Deus, ele tinha era dele de orar e falar com Deus, e a gente precisa aprender muito com Daniel, de ter intimidade com Deus, de ter um relacionamento com Deus, conversar com ele todos os dias através da oração. E o anjo falou assim, olha só, Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, as tuas palavras foram ouvidas lá no céu. Deus ouviu a oração dele de imediato. E acontece com a gente também. Desde o momento que você dobra o seu joelho ali, se propõe a orar e a falar com Deus, já são ouvidas as suas palavras lá no céu. Deus já ouviu. Mas leva um tempo para responder. Deus, às vezes, como eu falei, é o desígnio de Deus. Tem vezes que ele responde a nossa oração de imediato, mas tem vezes que leva um tempo. Foi o que aconteceu com Daniel. Deus mandou o anjo vir falar com Daniel. Só que esse anjo, ele foi impedido nas alturas por demônios, por anjos malignos, que aqui no livro ele cita como o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, é um sentido figurado. E ele só conseguiu passar quando Miguel veio e ajudou ele. Quando Miguel, o arcanjo, desce e batalha. Aí o anjo mensageiro, esse anjo, consegue vir e falar essas palavras para Daniel. Mas veja bem, desde o primeiro dia que Daniel se propôs a orar, que ele dobrou o joelho para orar e falar com Deus, as palavras, a oração de Daniel foi ouvida no céu.
Só que a resposta não chegou assim de imediato. E o que foi que aconteceu com Daniel? O que ele fez? Continuou em oração, não parou, não desistiu, continuou esperando. Ele ficou triste, ficou. Ele diz assim que ele ficou turbado, com o coração triste, porque Deus não respondia a oração dele. Mas ele sabia que uma hora viria a resposta. E foi o que aconteceu. Olha só, levou 21 dias, 3 semanas, o próprio Daniel fala, ficou 21 dias de oração, orando, Senhor, Senhor. E Deus mandou o anjo, Deus mandou o mensageiro, Deus mandou a resposta. O que é que nós aprendemos com esta palavra de Daniel? Que nós temos que orar, que nós temos que ter uma comunhão com Deus, temos que ter um diálogo, conversar com Deus todos os dias através da oração. E não desistir de orar. Quando você se propor, quando você colocar um propósito em oração com Deus e não receber a resposta, não para de orar. Porque uma hora ou outra a resposta vem. Uma hora ou outra vai chegar a vitória. Você está orando por uma porta de emprego? Uma hora ou outra, meu irmão, Deus vai abrir a porta de emprego para você. Calma, fica tranquilo. E vai abrir uma porta de emprego boa. Agora, se você quiser acelerar o processo, aí de repente arruma uma porta de emprego aí que em vez de ser bênção, é prova. Aí você vai reclamar com Deus. Aprenda a esperar e a manter ali, ó, constante oração. Se você está pedindo a Deus o livramento ou a cura de uma doença, poxa, eu já estou orando a Deus pedindo a cura dessa doença, já tem 1 ano, 2 anos, eu não sei o tempo. Espera, continua orando, continua na oração, que Deus vai agir a seu favor. Deus fala assim, de maneira nenhuma, aquele que vem a mim eu o lançarei fora. Então vai a Deus na oração, continua orando e buscando, porque Ele vai agir a seu favor, Ele vai te dar a vitória. Tem que ter paciência, né? Até porque Deus não é um serviçal nosso, a gente dobra o joelho e ora e Deus vem. Tem gente que pensa que Deus é o gênio da lâmpada mágica. Esfrega, o gênio aparece, o que você deseja? Não é assim. Tem que ter uma vida de oração, tem que buscar a Deus. Se você está pedindo, orando, para Deus salvar um parente seu, e de repente esse parente, você olha assim e fala, parece que minha oração não está tendo resultado. Olha o jeito da pessoa, e a pessoa, depois que eu comecei a orar, piorou. Olha, que coisa tremenda. Quando a gente se propõe a orar, as coisas ficam mais difíceis. Mais difícil. Se piorou, é um bom resultado. Sabe por quê? Suas orações estão sendo ouvidas. Olha o que o anjo falou para Daniel. Desde o primeiro dia, as tuas orações foram ouvidas. Eu vim por causa das tuas palavras. Só que ele não conseguiu chegar. Por quê? Ele foi impedido por demônios. Foi necessário Deus mandar um reforço. Deus mandou o arcanjo, falou para o arcanjo, vai lá e batalha, abre caminho para o mensageiro, para o meu anjo passar e chegar até Daniel. Não desista, não pare de orar, continue orando, porque a vitória, uma hora ou outra, ela vai chegar. E quando chegar, aí você vai poder cantar o hino da vitória. O segredo da vida do cristão, o segredo da vida do homem e da mulher, que quer ter vitórias, é de joelho, orando, falando com Deus e buscando a Ele. Amém? Fiquemos com essa palavra por hoje. Deus abençoe a todos.